A Flórida acabou, é isso mesmo que você está ouvindo. O governador Ron DeSantis conseguiu aprovar um pacote de leis. Não foi uma lei só não, foi um pacote de leis contra o imigrante indocumentado na Flórida, visando mudar totalmente tudo que a gente conhece sobre imigração, sobre imigrante na Flórida. Esse pacote ele tem preocupado muitas pessoas porque ele já foi aprovado, ele entra em vigor dia 1 de julho. Esse pacote promete fazer uma verdadeira caça às bruxas. Por que esse pacote é tão complicado? Eu vou explicar alguns aspectos e vou comentar com vocês, tá? Então se inscreve no canal, deixa seu like, aciona o sininho de notificação. Hoje a gente não tá aqui no nosso podcast, no nosso estúdio, mas mesmo assim eu quis gravar esse vídeo porque é muito importante, as pessoas estão preocupadas sobre essa informação. Então vamos lá, a primeira medida que complica muito a vida do imigrante no estado da Flórida. Essas leis são apenas para a Flórida, ok? Então, primeira lei. Bom, normalmente aqui nos Estados Unidos, em alguns estados, você precisa ir no médico, você vai no médico, depois você vai pagar e pronto. O hospital ele não tem vínculo com questões imigratórias. Então, não existe isso de você ir no hospital e de repente você tem um problema imigratório, caso exista alguma irregularidade. Mas na Flórida vai ser diferente. Uma das medidas é que os hospitais vão ter essa autonomia, inclusive até de certa forma esse dever de reportar o status da pessoa. Então, por exemplo, entra uma mulher grávida para ter um neném, entendeu? Ela vai ser atendida, ela vai entrar lá, mas o ICE, né, o que é o órgão responsável pela imigração, vai ser reportado e vai ficar ciente, então, do status daquela pessoa que passou por lá. Isso é muito complicado, isso tem sido muito criticado, por quê? Porque isso, de certa forma, inibe a pessoa de ir procurar cuidados médicos. Então, muitas pessoas podem passar por problemas de saúde quietas em casa, sofrendo, porque não tem coragem de ir até o hospital. Então, tem sido muito criticado por pessoas mais liberais, por políticos mais liberais. Muitos padres, pastores, igrejas têm entrado com recurso para tentar mudar ou derrubar isso aí que foi aprovado. Outro fator muito importante é o seguinte: normalmente você está dirigindo na Flórida, você é parado pela polícia, você puxa uma drive license, uma habilitação americana de outro estado, porque tem estados santuários que dão essa autorização do imigrante ter uma habilitação, uma carteira de motorista. Então você puxa a carteira, pô, o cara é habilitado, a vida segue. Mas não, esse pacote de leis, esse pacote de medidas, ele vai criar uma ação na qual a carteira do imigrante de outro estado não vai ter valor nenhum na Flórida. Então você está lá turistando, passeando, mostrou a drive license, ela não é da Flórida, não tem valor mais no estado da Flórida. Ok, então vamos lá, aí o cara, ou você está sem drive ou sua drive não tem valor. O que acontece nessa situação? Normalmente você seria multado, normalmente seu carro seria apreendido, mas não, além de todo o processo da situação que você foi parado, você ainda vai ter que lidar com a polícia, podendo então entrar em contato com o ICE, acionando o ICE, e aí você tem um problema no sentido imigratório, no sentido legal do seu status aqui no país. Além dessas medidas, além desses detalhes que eu estou conversando aqui com vocês, ainda tem mais. Tem uma lei que, se você for um imigrante legal, mas você for americano mesmo, e você está ali com um imigrante sem status ou ilegal na sua carona, o que vai acontecer? Essa lei, ela te criminaliza, ela te penaliza também. Sei lá, é um amigo fazendo um favor, a pessoa nem sabe a sua situação, então a pessoa já vai ter problema, vai ter que explicar, justificar, dizer que não sabia, ou explicar a situação toda. Então é muito chato, muito complicado. Isso é mais um problema, mais uma lei que visa dificultar muito a vida, não só do imigrante sem status, mas do imigrante comum, do próprio americano. Todo mundo ali vai ter sérias dificuldades em lidar com esse pacote de leis. Outra coisa também é que as empresas, principalmente empresas com mais de 25 funcionários, vão ter que passar de uma forma digital a informação e a autorização de trabalho de todos os funcionários. Então eles visam acabar também com trabalhos indiretos. Outra questão muito complicada nessa parte é que, cara, fica muito burocrático, muito difícil e até custoso para empresas e para todo mundo. Vamos lembrar também que a Flórida mal tem mão de obra. Você vai na Flórida, o que mais tem é plaquinha de precisa de gente. Não tem nem americano, nem imigrante sem status para trabalhar lá. Falta pessoas. Então, ao meu ver, eu entendo a política que está sendo criada lá,
mas eu também fico me perguntando o que vai acontecer com essa demanda de mão de obra que já existe. Agora ela vai estourar mais, porque a gente não vai ter mais. Então, algumas pessoas que poderiam estar fazendo alguns trabalhos. A gente vê um déficit de mão de obra muito grande na construção, em qualquer subemprego da Flórida. Então tá aí mais um problema que eu acredito que vai gerar um caos muito grande na cidade. Fora essa questão do emprego, do subemprego e tudo, a gente tem que lembrar também o seguinte, eles enchem condomínios. Existem condomínios com 200 apartamentos, por exemplo, todo mundo ali é imigrante. Independente, imagina esse tanto de gente se mudando ou sendo expulsa do estado, o que vai acontecer com esses condomínios que depende desses aluguéis, né? Não tem americano, não tem pessoa o suficiente ali para alugar isso aí. Não tô falando de casa de férias, do turista que vem viajar e fica lá. Tô falando de residente mesmo, que a Flórida é um estado lotado, mas lotado de visitantes. Ele não é um estado lotado de pessoas moradoras, pelo menos não ao ponto de continuar se sustentando após a galera ir embora, entendeu? Então essa crise de vai embora da Flórida vai gerar um problema muito grande nos condomínios, nas locações, né? Os landlords, os donos de propriedade que vivem de aluguel vão sentir esse impacto com certeza, principalmente nos condomínios que são enormes. E aí, cara, isso vai reverter na construção. Porque empresas investem o tempo todo em compra de terreno, em real estate e construção de condomínios para alugar. Porque tem muita gente residente, não para turista, alugar para residente. Agora imagina esses residentes indo embora. Porque essas leis, elas não assustam apenas o imigrante indocumentado, elas assustam o imigrante documentado também. Porque você já sente que, pô, se eu transportar alguém, o cara faz um Uber, por exemplo, o cara já fica com medo de fazer um Uber. O cara leva um amigo, o cara fica com medo de levar um amigo. Vai dar uma carona pra alguém na igreja, o cara não sabe a situação do amigo da igreja, muitas vezes é delicado perguntar, e também vai ter medo. Então, é uma coisa que assusta o imigrante como um todo. O legal, o ilegal, não interessa. Assusta e dá vontade das pessoas ir embora. Isso vai gerar um caos econômico, um caos social. É muito complicado, mas aparentemente a lei vai sair mesmo. Já saiu, já foi aprovada, né? Mas dia 1 de julho começa, a não ser que de alguma forma essa lei seja derrubada. Caso ela não seja, talvez as consequências que isso vai trazer pode gerar uma alteração ou até mesmo a queda disso tudo, mas é muito difícil dizer. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer para vocês porque é algo muito importante e muito sério. Será que acabou a Flórida? Será que para muitos imigrantes a Flórida já não vai ser a opção nem para passear mais? Porque é isso que está me dando a entender. Qual é o impacto econômico disso? Qual é o impacto social disso? Será que isso perdura? Será que não? Comenta aí, tá? Se você curte informação sobre a vida, sobre a mídia, sobre cultura, sobre arte, sobre fé, sobre política e sobre a vida nos Estados Unidos, principalmente sobre os negócios, business nos Estados Unidos, você se inscreve aqui ó, no Esculpindo Vidas, deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos, porque a gente tem esse podcast, a gente tem esse canal para trazer mesmo para você informações, principalmente voltadas para o imigrante, para as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos. Também tem aula de inglês falando de imigrante, toda sexta-feira às 7 horas do horário de Brasília. Tem aula de inglês gratuita aqui no canal Professor Isaac Live ao vivo, então não perde, vale muito a pena, você vai gostar bastante. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima. Mais novidades, mais leis, mais alterações eu trago aqui para vocês. Valeu!